jejum, ele na verdade, espiritualmente falando, porque você sabe que do ponto de vista fisiológico, quando você come, todo o teu sangue vai para onde? Para Para o digestão. estômago, digestão. Isso. Quando você não come, sobra muito mais sangue para o cérebro. Então, normalmente uma pessoa que vai estudar não pode comer muito. Vai estudar de barriga cheia. Tá. Você entendeu? Você fica sonolento e tal. Entendi. O jejum é uma disciplina espiritual. Por quê? Não existe jejum sem oração junto. Tem gente que O jejum só faz o espiritual, jejum, não né? é o intermitente Não do estou falando de pessoal intermitente que fitness, tem não. objetivo, Claro. que É outro também é assunto. muito bom, porque faz bem pro corpo Pra também. saúde, mas é uma coisa mais... Entendeu? né? Tá provado que o jejum intermitente Tem as vantagens. faz com que, por exemplo, o próprio organismo faça um processo, né, de como é que chama? Autofagia. Né? É. O próprio organismo vai fazendo com que as células ruins sejam comidas, né? E você acaba desenvolvendo uma imunidade muito mais alta. Mas espiritualmente falando, não tem nada a ver com isso. O jejum espiritual é aquele que você se consagra a Deus por um propósito específico. Você deixa de se alimentar para você ter a sua mente, o seu espírito muito mais aguçado para as coisas espirituais que Deus vai te revelar. Então, o jejum espiritual, ele precisa estar ligado à oração, à leitura da Bíblia, à busca de Deus, e você fica muito mais aguçado depois de um tempo. Por exemplo, eu já fiz 40 dias de jejum. O ano de 2020, só líquido. Eu perdi 25 quilos. e o propósito Era tem que ser espiritual, claro. era espiritual. Mas é um propósito? Não, eu queria me santificar, Consagrar, eu queria uma buscar consagração. Deus, queria mais revelação, mais unção, uma série de Se coisas aproximar mais de Deus. espirituais. Tá. E assim, depois do terceiro dia, você praticamente é como se não existisse comida. Então, como Não que tem fica? fome É muito nenhuma. incrível. Não tem fome nenhuma, você fica super energizado, você faz tudo, eu pregava, fazia tudo. Mas você não fica pensando em comida? Nada, depois de 3 alguns dias. não. Algumas pessoas como ele, 3 dias. Tem gente que leva uma semana. É um pra entrar processo que nesse você processo. entra num chama processo cetônico. É. Porque o que acontece? O teu corpo ele precisa de energia. Só que o organismo ele sempre busca a forma mais fácil. Então, carboidrato É o é a mais- maneira mais fácil É. de um alimento virar açúcar. Exato. Quando você corta o carboidrato, ele vai dar aquele grito. Ele quer vir com tudo. E Aí não você tem. fica com fome, não tem, você fala, não vou, eu vou morder É uma o pé da crise de mesa. abstinência. Depois de, normalmente, 48 horas, você entra no processo cetônico. Você não pode viver, o teu cérebro não vive sem glicose, porque o teu cérebro só se alimenta de glicose. Glicose é açúcar. Então o que ele faz? Ele vai direto na gordura do teu corpo. E aí Começa a transformar. ele transforma a gordura do teu corpo em açúcar e te fornece a energia necessária. Você sabe que você está num processo cetônico quando a boca fica amarga. É isso aí. Experimenta fazer um regime, não precisa nem ser jejum. É? Quando você corta Fica completamente o carboidrato, você fica com a boca amarga. Quando você está com a boca amarga, você está perdendo gordura. Sim, o organismo está usando Porque a ele gordura. vai na tua gordura Nossa, eu preciso ficar com a boca para amarga. queimar. Então. A sensação de boca amarga. Tá sempre doce minha boca por causa do Então, mas chocolate. veja, o objetivo no jejum não é esse. Tá. Embora seja o efeito Mas você- É um fisiológico. benefício, né? Tem um benefício, faz mas muito tempo o que eu não jejum faço- espiritual tem uma outra meta, não é a meta Ó, eu vou te ficar- falar uma coisa. emagrecer. No terceiro É isso. dia que eu tô em jejum, todas as dores de inflamação do meu corpo passam. Na hora. Os processos inflamatórios são interrompidos. Eu é tenho. A incrível. gordura é um processo inflamatório muito grande. Eu, com 3 dias de jejum, eu não sinto dor nenhuma. Eu quero falar, nunca mais vou comer na vida. Porque. E na Bíblia, quais exemplos a gente pode ter de jejum? Que Bom, Jesus jejuou, Sim. Moisés jejuou, os fariseus jejuavam, entendeu? Existem vários tipos de jejum. Daniel jejuou na Babilônia 21 dias, só que o dele não foi abstinência de comida. Foi o quê? O de Moisés foi de comida e de água. Ele Ah, nem é? comeu nem bebeu. Igual de Jesus. É sobrenatural. Jesus não, Jesus bebeu. Bebeu. É? Foi só A Bíblia diz durante- que depois de 40 dias ele teve Teve fome, fome. ele não É. teve sede. Entendi.
Agora, Essa é Daniel- uma base, mas também não diz que ele bebeu. Mas mas a provavelmente gente imagina bebeu. Porque isso. tava no deserto. Porque a sede é muito mais forte do que... você morre de sede antes de morrer de fome, Mas né? Moisés não Moisés comeu nem não, ele bebeu. A ficou Bíblia na glória de Deus lá, não comeu nem bebeu. Não comeu nem bebeu. Agora, Daniel, ele fez um jejum só com legumes. Maravilhoso. Isso também é maravilhoso. Eu já fiz esse de Daniel, Mas- 40 dias. Mas é um tipo de legumes jejum, e então. verduras, É um tipo de jejum. E não podia frutas, porque o verdadeiro jejum de Daniel não entra frutas. Tem a frutose. Só né? entrava melão e melancia, porque são considerados legumes. Era muito, muito incrível. Foi muito incrível. É bem difícil, né? Porque às vezes é melhor não comer do que tomar café da manhã alface e tomate. Entendi. O judeu não, né? Por quê? Eles comem alface, tomate e pepino todo dia. Todo é? dia. Café da Mas manhã. O café da manhã, almoço e janta ser salada. E a gente, quando fez, eu fiz 7 dias cru. Tinha mais esse detalhe. 7 dias, legume e verdura, não podia fazer pratos. Então, foram 7 Mas, por dias exemplo, comendo tudo cru. Pra mim, Entendeu? se eu fosse... Aí depois a gente botou cozido. Eu queria fazer um jejum assim. O que você recomenda? Começar com um pequeno e... Pequeno. Pra tentar entrar eu num diria, outro nível de... Faça um jejum de 3 dias. De líquido e... Só, Obrigado. só de líquido, só água. Ou se você sentir muita fraqueza, toma uma água de Tá. coco e tal. Eu sugeriria você começar com um dia. É. Acordar amanhã, Eu já fazer fiz- um jejum, só entregar no outro dia. Isso Um pra mim é dia, fácil, porque eu já pronto. fiz jejum intermitente, eu fazia isso. Mas a diferença do intermitente é justamente a intenção que o pastor estava falando. E uma coisa interessante que eu acho Porque que a eu posso intenção te acrescentar. ajuda a conseguir ficar... Sim. Uma Não, coisa na interessante- verdade é para Deus. O jejum intermitente para regime, ele não vai te dar poder não. espiritual. Claro que Pelo não, amor de claro que Deus, não. é. Mas você pode fazer e Não, não o que eu tô trabalhar. falando é, se você tem um propósito, fica mais fácil Sim, você se não entendi. conseguir. Eu entendi né? o que você está perguntando. Eu acho que eu posso acrescentar para você aqui, ó. Quando eu vim do mundo, eu vim de uma muito afundada do pecado. Jejum, para mim, foi e é, até hoje, uma das coisas mais importantes na minha prática de vida cristã. Por quê? Porque o jejum é negar a primeira forma que você tem de sentir-se suprido, que quando o bebê nasce, primeira forma de afeto, suprimento, se sentir preenchido, a primeira forma após sair do ventre é a amamentação. É a primeira coisa que a gente desenvolve, que a gente une tudo na alimentação. Então, a alimentação ela tem a ver com a questão afetiva, emocional, identidade. É uma série de fatores que está ligada à alimentação. O estômago está no lugar da entrada da alma. Quando a gente tem visão aberta, onde a alma fica, é aqui, é na altura desse lugar. Quando a gente vai ministrar as pessoas, quando o Espírito Santo dirige para ministrar a cura da alma, a gente sempre é dirigido a colocar a mão na altura do estômago. Então tem toda uma ligação emocional junto com tudo. Por que o jejum é tão poderoso para mim? Eu acho que isso vai ser uma coisa boa para você também, para todo mundo que estiver nos ouvindo. Porque o jejum, lembra quando eu mostrei para você, a primeira vez que eu vim aqui, as 3 coisas? Eram as 3 garrafas, espírito, alma e corpo. E a carne é uma equipe chamada corpo e alma juntos, que é a mente e o corpo juntos, formam a carne que milita contra o espírito. Quando eu jejuo, eu enfraqueço a carne, enfraqueço o meu emocional, enfraqueço o meu corpo, para dar lugar a me fortalecer no meu espírito. O jejum é a forma mais eficaz de eu dizer para a minha carne, que é o corpo e a alma juntos, essa equipe, você não manda aqui. O jejum é a forma mais eficaz de eu dizer, carne, Porque fica teu corpo pedindo. Obrigada. E a forma mais fácil de eu... você disciplinando disciplinar. e submeter. Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo Isso aí. e o reduzo à escravidão. Isso aí. E o É, jejum... é você dizendo pro corpo, você não manda. Você não manda, você não manda. Então os apetites, algumas Tudo. pessoas têm na área sexual. Tudo. No meu caso, minha grande luta é pela comida. Exato, pra mim também. E é o que ela falou, a comida, É um impulso. ela na né? verdade é uma procura por conforto. Várias coisas, E emocional. É, Eu sou muito ansioso no dia a dia. Era te dar o conforto. Então também. eu preciso. Baixa ansiedade. E principalmente que tipo de comida? Doce. É doce. É. Por quê? Massa. Porque o doce, ele, na verdade, quando Parece você. que é direto, vai direto. Quando você entra num processo de estresse, você começa a gerar muito cortisol. Isso. E o cortisol, ele aumenta demais a insulina no teu corpo. E quando você aumenta a insulina, você aumenta, assim, enormemente a sua compulsão por comida. Sim. Por isso, quando você quer quebrar a compulsão, você tem que cortar o carboidrato.
Sim. Carne não te dá É um compulsão. ciclo, né? Carne é sacetógeno, mas pão, pizza, Tudo chocolate, essas coisas são altamente viciantes, Pô, porque mas ela não te satisfaz, ela é muito faz você viciante. desejar mais. É. Então o jejum ele faz isso. O corpo tá gritando, você fala, você tá gritando, mas eu não vou comer. E tem mais uma coisa interessante aí para acrescentar. A nossa alma ligada com o nosso corpo, nós temos os 5 sentidos no corpo: visão, audição, tato, olfato e paladar. O paladar é uma das 5 portas de entrada para despertamento das vontades. E a gente, ser humano, a gente busca muito motivação de vida. Porque não é fácil viver, você sendo crente, você descobre que o mundo jaz no maligno. A gente o ser humano, a gente vive em busca de motivação pra gente O mundo ter é áspero força. pra caramba. Pra gente ter força pra viver, pra gente ter força, motivar-se. E aí é que muitas vezes a gente busca na comida, porque a comida ela é uma fonte de prazer. E o prazer é um super motor motivacional na vida. Então, E não é só prazer, ela mexe com os inconsciente. seus hormônios. Por Sim. exemplo, você come chocolate, por que ele te dá prazer? Por quê? Secreta serotonina. Ah. Tem Entendeu? toda a questão hormonal também, Serotonina né? é o chamado hormônio do bem. Exato. Então o cara tá lá meio deprê, né? Existem Come chocolate, etapas. ele dá aquela- Nossa, dá aquela alegria. Gente. Eu antes, sabe o que eu fazia? Ah. Quando me dava compulsão, eu procurava leite condensado. E Pra tomar de gole Uma vez a Lília começou a esconder, né? Eu você levantei pegava e... 2 da manhã, eu falei, eu vou achar leite condensado Uma nessa casa. bomba, né? Que eu sei que tem. Ela faz bolo pros meus netos. Tá em algum lugar. Cara, eu peguei escada. subi. Armário do banheiro, atrás do... Vou até do- achar. A hora que eu achei o leite condensado, sem brincadeira, eu abri, botei 2 bananas. Você é submarino, já fez? Não. Ah, Pega um prato submarino. fundo, 2 bananas na mica e cobre de leite condensado. Ai, Cara, que doideira. E aí vai... Aí eu comi tudo e eu dormi super feliz. Mas o que o pastor está falando também pode acontecer sem você comer. Por exemplo, se você estiver assistindo algo que te desperta o prazer, a química também é descarregada no teu Sim. organismo sem você ter comido, porque existe uma questão química Tá cerebral, certinho. é uma É. doideira. É uma doideira. O que te dá prazer vai alterar você em todos os sentidos. E a gente vive nessa busca na É, mas, vida, meu- de uma certa forma, a busca Você da quer ver motivação. o que gera isso em mim? Não tem nada na Bíblia assim que me dá mais satisfação do que Jesus. Então, por exemplo, a novela Jesus, eu não perco um capítulo. Eu e a Lília de mão dada assistindo. Ai, que lindos. É choro Ah, é? todo dia. Ai, que lindo. Todo dia a gente chora. Por quê? Porque eu fico vendo e falo, meu Deus, que coisa extraordinária. Eu sei quem ele é. É maravilhoso demais. Então, assim, isso me dá um prazer mais do que 1000 chocolates, mais do que Sim, 1000 leite sim. condensado, entendeu? Eu Então, sinto isso quando eu ouço a palavra, quando eu boto a Bíblia em áudio e eu faço um monte de coisa em casa ouvindo a Bíblia em áudio, eu vou rindo e chorando enquanto eu vou fazendo as coisas dentro de maravilhoso. casa. A Eu Bíblia amo diz a que a palavra. fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu amo. Então, eu amo, principalmente quando é um filme de Jesus. Agora vai surgir, vem a próxima geração, The Chosen, né? É maravilhoso, é maravilhoso. No Netflix, né? Porque Tá. já tinha aí nos links que tinham. Mas assim, no fundo, o que a Sara falou é verdade. Você é corpo, é alma e espírito. O seu espírito, quando você nasce de novo, ele é intocável. Mas o corpo e a alma, eles compõem isso que a Bíblia chama de carne. E é o dia a dia, né, pastor? É o Porque dia a dia. O jejum, a importância do jejum é porque o jejum ele faz com que você mostre para você, para o mundo espiritual, para os anjos, para os demônios, para Deus. É o sacrifício vivo de Romanos. Porque quando Paulo fala, eu peço a vocês que apresenteis o vosso corpo como sacrifício morto, não vivo. O que é um sacrifício vivo? Eu não mato, tiro a minha vida. Eu mato a minha vontade. Isso aí. Para oferecer a mim mesmo como um sacrifício. Eu estou vivo, mas estou oferecendo um sacrifício. E ele fala, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. Ou seja, eu estou cultuando racionalmente. Eu não estou doidão da presença de Deus arrebatado. É. Eu estou racionalmente falando o seguinte, olha, eu sei que eu amo comer isso, eu amo comer minha necessidade. Eu Mas voluntariamente... Deus, eu quero ser mais espiritual e menos carnal. Quero ser mais guiado pelo teu espírito e menos movido
movido pela natureza da terra, eu preciso me santificar mais, eu quero mais de ti. Então, aí o que Paulo fala? Então, vocês vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nego o meu querer para experimentar uma vontade que a minha não é boa, a minha não é perfeita, não é agradável sempre, mas a de Deus é sempre boa para mim, sempre agradável e sempre perfeita. Então, só tem um meio de eu experimentar a boa, perfeita e agradável, se eu negar a minha. Porque às vezes eu acho que o que eu quero é o que Deus quer e às vezes não é. Por exemplo, para mim, a alimentação é muito difícil. Eu tenho um projeto de um livro que eu escrevo há muitos anos e ele começou com um título, depois ele mudou para outro título e o título dele era É Duro Ser Feliz em Terra de Frustrados. Porque eu não publiquei ainda esse livro, é um livro difícil porque eu descobri que depois de toda a minha luta, eu fui uma gordinha na minha adolescência, sempre lutei contra a glutonaria, que é a compulsão alimentar, e contra a obesidade. Nem todo glutão é obeso, tá? Tem pessoas que são glutões, são compulsivos e são magros. Não sofrem a consequência da obesidade. E tem gente que não é nem glutão, mas tem uma alimentação um pouco desregrada e acaba se tornando obeso. E eu sempre lutei contra os dois. A glutonaria e a obesidade. Como é que eu fui liberta da glutonaria? Porque eu não sou mais glutona. Mas eu ainda luto contra a obesidade, principalmente que eu entrei na menopausa e engordei Mas era compulsiva com comida. A glutonaria é a compulsão. Eu fui glutona, eu fui compulsiva. Eu sou compulsivo. Até o dia que eu estava em casa, recém-convertida. Recém-convertida, eu falo, eu tinha 2 anos. Convertida, eu me considerava ainda recém-convertida. Eu estava em casa, sentada, mais de meia-noite, eu vi um espírito, um vulto passando na minha casa. Aí o Espírito Santo falou pra mim assim, esse é o espírito da glutonaria. Eu falei, o quê? Ele falou, observa que vocês têm fome obsessiva na madrugada. Eu não tinha fome no café da manhã. Era uma ação espiritual contra mim. E nem todo mundo tem uma ação espiritual. Veja, às vezes é só emocional. Mas no meu caso, era espiritual. Claro. É físico. Porque químico, o cortisol alto... Isso. E ele sabe, né? Ele libera muita insulina. A insulina é o que dá o craving, né? Aquela fome louca de você comer. Nem todo mundo é espiritual, pastor. Eu, no meu caso, eu vi, porque eu estava em libertação. E com 2 anos de convertida, eu estava no processo de libertação. Eu nem comecei libertação antes de 2 anos. Era muita coisa para sair da minha vida, de errado. Então, eu vi aquele vulto passando. E Deus falou comigo, esse é o espírito que ele te persegue desde o dia que você se converteu. Por quê? Porque é muito comum uma pessoa, principalmente mulheres bonitas, homens bonitos, quando se convertem, esse espírito vem. Porque, eu não posso mais te usar, eu não vou te usar mais para sexo, para baixaria, eu vou te engordar, vou fazer você virar uma pessoa que você não é mais attractive, você não é mais atraente, você não é mais bonito. Porque como a pessoa usou muita beleza, eu era uma artista, eu usava aparência e tal, agora ele tenta te roubar isso. Você não vai ser isso para Deus. Entendeu? É muito comum a pessoa, quando se converte e entra em santidade, você vê que a pessoa dá uma engordada. Porque a pessoa larga os demônios que ela servia, o diabo vem, vou te arrebentar, você não vai me servir, você não vai servir ninguém mais com excelência. Então eu vi esse bicho e eu fiz um jejum de 40 dias. Como é que era o jejum? Eu não comia nenhum alimento sólido, só bebia água, a partir das 18 horas. Até o dia seguinte, 6 horas da manhã. Eu não comia. E por 40 dias eu vi aquele bicho agir e por último ele caiu. E nunca mais eu tive compulsão alimentar como eu tinha antes. Era uma compulsão que a minha filha era criança, eu não era crente. Eu comprava um pote de sorvete de creme de 2 litros, batia um brigadeiro assim que não chegava no ponto, jogava dentro do pote. O brigadeiro, a lata de leite condensado, entrava... Pede pra gente isso que ela tá falando. Entrava no banheiro... É uma delícia. Entrava no banheiro pra comer... Nossa, que delícia. Sozinha, escondido, um pote... Falar aqui que para de falar essas coisas. Eu faço pra vocês um bolo disso. Eu faço um bolo pra vocês que vão fazer bolo. Eu faço, da próxima vez eu trago um bolo. E eu escondia pra ela não ver, porque eu ficava com medo nós vamos comer dela. Aqui, né? Serotonina lá. Não, mas eu faço, a gente combina a próxima vez, eu faço um bolo de brigadeiro com sorvete pra vocês, beleza? Me cobra isso que eu faço, que eu amo fazer bolo. Mas eu era compulsiva, e talvez alguém esteja nos ouvindo, seja assim. Qual é o perigo disso? O perigo é que você se torna uma pessoa que é impulsiva e compulsiva pra todas as formas de prazer. Eu era exatamente assim no mundo, eu era compulsiva em várias outras áreas. Esse é o grande mal do nosso tempo, é a compulsão. Por prazeres. Na rede social, comida, sexo. Isso. A pessoa fica escrava. Eu vivi uma libertação num grau profundo. Mas você sabe que é isso, né? Claro. É vício. É vício. E é um vício que acontece por causa dos hormônios que são secretados. Hoje, quando você usa muito o celular, você começa, depois de 8 minutos, você começa a produzir dopamina. Dopamina é um hormônio que te dá tanto